Efésios 6:10, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Glória a Deus, aleluias. Um versículo apenas, amados, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Era para estar aqui atrás, bem lindo, né? O tema da mensagem, mas infelizmente falhou aqui. Mulher forte é o tema da nossa mensagem. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus. Pai querido, fala com cada um de nós, Senhor. Fala com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. É o Senhor que vai falar conosco, Pai. É a tua palavra, Pai, que vai ser plantada no coração de cada um que aqui está, Senhor. Eu creio, Pai querido, eu creio no teu poder, eu creio na tua unção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Aleluias. Amadas, essa mensagem, ela foi me dada já tem mais de um mês. Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu achei que ela seria ministrada só para mulheres. Aprove a Deus que fosse para toda a igreja, aleluia. E eu vou falar a história de duas mulheres, que está relatada na Bíblia. E pensando nas histórias dessas mulheres, eu observei, e já é um tema para outra mensagem, que existem na Bíblia muitos exemplos bons, até de pessoas más. E existem exemplos maus de pessoas más. E existem exemplos bons de pessoas boas. E todos eles estão relatados na Bíblia para nós aprendermos com cada um deles. É claro que se nós queremos crescer na fé, crescermos em Deus, andarmos em comunhão com o Senhor, nós devemos seguir os bons exemplos. Antes de começar a falar sobre essas duas mulheres, eu vou justificar usando a história de outra mulher, que é Vasti, a rainha Vasti. A história de Vasti, ela está relatada na Bíblia, no primeiro capítulo de Esther. Foi rapidamente a passagem de Vasti na Bíblia. Só que foi muito profunda a sua história, né? Muito contada a história de Vasti. O que aconteceu? Ela negou a um pedido do rei e não se apresentou à sua presença quando foi solicitada. O que eu quero deixar claro aqui a respeito de Vasti é que ela perdeu a sua coroa, ela perdeu o direito de ser rainha, de comandar um povo ao lado do rei. Não foi porque o rei deixou de gostar de Vasti, porque ele perdeu a paixão que tinha por ela, o amor, a admiração. Não. Olha o que diz em Esther, no capítulo 1, versículo 17. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Sabe o que eu observei nesse versículo? Esse negócio de influencer, né, que a gente tem hoje, né, as influencers. A Bíblia já diz que nada embaixo do sol é novidade para Deus. Isso pode ser novidade para nós, mas para Deus não é. Observem que foi falado aqui que a rainha Vasti tinha que ser deposta do seu cargo, porque as outras mulheres saberiam o que ela fez e também o fariam a seus maridos. Não, mas não tinha WhatsApp lá, não tinha rede social, não tem internet. Como é que essas mulheres iam saber que o que rainha Vasti... Amados, quer que uma notícia se espalhe? Fale para quem? Para uma mulher. É um dom
dom natural que nós temos. E o que a rainha Vasti fez ia ser propagado pelos reinos e as mulheres iam imitá-la. Olha a preocupação dos homens, dos conselheiros do rei. É por isso que ela foi deposta, porque naquela época ela era uma influencer. E pelo que nós vimos aqui, ela não seria uma influencer boa. Entenderam? Glória a Deus. Agora nós vamos para as duas mulheres que eu vou usar como exemplo para essa palavra. Eu quero que vocês abram comigo, por favor. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 e 32. Aleluias. É difícil ouvir o nome dessa mulher na igreja. Difícil ouvir pregações que citem o nome dessa mulher. Jezabel. Eu creio que nós, como cristãos, já ouvimos falar, já lemos, né? No livro de Reis. E diz assim, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 e 32. Amém? E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então nós estamos falando aqui do reinado de Acabe. Acabe, querido, só para relembrar a memória de vocês, ele conseguiu ser o pior rei de Israel. Porque ele fez abominações terríveis que mancharam a história do povo de Deus. E Jezabel fez parte dessa história, como esposa de Acabe. Jezabel era uma das influencers más. Porém, quando nós falamos em Jezabel, nós pensamos logo nas mulheres que não são cristãs, nas mulheres do mundo. Quando nós vemos uma mulher mal vestida, mal trajada, ou até olhamos da cabeça aos pés, né, como nós costumamos fazer às vezes, e ela não está se cobrindo o seu corpo, suas vestes não são dignas, pode até passar na nossa cabeça, né? Espírito de Jezabel. Jezabel tem várias características ruins, várias. Porém, nós temos que destacar, Jezabel era rainha. Ela usava os melhores tecidos. Ela usava as melhores emoções. O seu cabelo era bem tratado. Jezabel era bonita. Quem é que concorda aqui que uma mulher, quando ela é bem tratada, ela fica bonita? Todos nós concordamos. Toda mulher que é bem tratada, ela fica bela. Portanto, Jezabel era uma mulher feia, horrorosa, que você já olhava para a cara dela e já viu o demônio. Não. Ela era uma mulher bonita. Ela era uma mulher que se arrumava, que se perfumava. O seu cabelo era sedoso, ela chamava atenção. Mas a característica de Jezabel que eu quero enfatizar é a manipulação. Jezabel, ela era manipuladora. Vocês acham que Jezabel chegou um dia no reinado lá de Israel, quando se casou com Acabe, e no outro ele já construiu o altar para Baal? Claro que não, amados. Ela conquistou, ela ganhou a confiança do rei. Ele ficou caído, ele ficou embasbacado, ele ficou até bobo, apaixonado. Tudo que ele ia fazer, ele pedia permissão para Jezabel. Tudo que ele ia fazer, ele pedia aprovação para Jezabel. Ele não se importava mais nem com a aprovação de Deus. Ele estava chefiando Israel, amados. Não era nem qualquer cidade, não.
Era a cidade do povo de Deus. Mas ele deixou de consultar a Deus para consultar uma mulher. E o que ela fez? Ela usou da sua influência. Ela usou do seu poder para poder influenciar Acabe. E não só Acabe. Eu acredito que as mulheres do reino eram influenciadas por Jezabel. Porque nós costumamos a olhar para as pessoas que estão em destaque, não é? E seguir. Quem você está seguindo nas redes sociais? Quem é que você segue? Quem que você tem seguido? E Jezabel tinha um espírito de manipulação. Ela sabia manipular. Os empregados, as pessoas no reino, todos eles aceitavam Jezabel, os seus cultos ao Deus pagão, a Baal, sacrifícios que ela fazia. As pessoas estavam cegas. Ela matava profetas de Deus. Mas o seu poder de manipulação era tanto que Acabe ficou cego. Enquanto a mente de vocês vai aí procurando, aquela fulana é manipuladora, deve ter espírito de Jezabel. A gente sempre procura, né? A pessoa, minha vizinha deve ser, a irmã fulana, né? Mesmo. Aleluia, glória a Deus. Amados, daqui a um mês eu faço 24 anos de casada, para a glória do Senhor. Porém, os meus primeiros 14 anos de casada, nós sempre fomos cristãos, né? Desde que nós casamos, nunca nos desviamos da casa de Deus. Mas os meus primeiros 14 anos de casada, eu queria manipular, não só o meu marido, mas a Deus. Porque eu pedia a Deus para deixar o meu marido na forminha que eu queria. E eu era tão evangelicamente correta que eu chorava. Deus, eu quero que ele seja assim. Deus, ele precisa ficar assim. Eu estava querendo manipular a vontade de Deus. E sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendi? Quando Deus te dá alguém, quando Deus coloca alguém na tua vida, não é para você querer moldar e deixar ele à sua forma, do jeito que você quer. É para Deus trabalhar na sua vida e te deixar do jeito que Ele quer. O problema é que nós moldamos a pessoa. E eu quero falar um pouquinho para solteiras. Para os solteiros. Você que fez aquela lista, aquela ficha do seu par perfeito. Rasga aquilo fora. Não tem par perfeito não. Sabe por quê? Deus usa a quem nós amamos para nos deixar do jeito que Ele quer. E quando eu entendi isso, amados, eu sofri demais. Nossa, como eu sofri, como eu chorei, noites e noites, querendo que o meu marido ficasse do jeito que eu queria. E depois que eu entendi que o jeito dele é que Deus estava usando para me moldar e me deixar do jeito que eu precisava ser. Porque se ele fosse do jeito que eu estava desenhando para Deus, talvez nós nem estivéssemos mais casados. Porque eu queria que ele ficasse parecido comigo, irmãos. E quem é que vai querer casar comigo, irmãos? Se não for o meu marido, eu que não quero. É verdade, amados. É verdade. Depois que você se conhece, depois que o Espírito Santo te mostra para você no espelho, e você fica aí sonhando, desejando com alguém perfeito. Nós somos imperfeitos, mas nós só enxergamos a imperfeição no outro. E para muitos, Jezabel era uma mulher forte. Ela aparentava ser forte. O mundo desenha mulheres fortes. O mundo desenha mulheres poderosas. Use esse batom que você vai arrasar. Coloque esse cílio que você vai fechar. Faz esse corpo, ele esculpe. O mundo, ele esculpe um corpo para você querer ter aquele corpo. Porque se você não tiver aquele corpo,
você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Acabamos de ver aqui uma palestra em que nós precisamos sim nos alimentar melhor, fazer uma atividade física, mas isso não significa que o mundo tem que determinar como que eu preciso ser para ser forte, para ser poderosa. A imagem que o mundo faz das mulheres é diferente da imagem que Deus faz de nós. Amadas, o mundo quer te encaixar num lugar que não é para você. Não queira se encaixar no quadrado que o mundo quer te colocar. Deus tem mais e tem o melhor para ti. E eu quero falar para os rapazes, para os homens solteiros. Vocês que veem essas meninas, né? Essas mulheres de salto, maquiadas, né? Cabelo bonito. Vocês sabiam que as mulheres estão assustando os homens solteiros? Os homens estão com medo de chegar perto, porque aquela imagem de poder, de força, de resistência, porque tem uma geração aí que foi criada para trabalhar, para ser individualista. Porém, tem uma geração de mulheres mal amada, querendo alguém para estar ao seu lado, mas desenhou alguém tão perfeito e esse alguém não vai chegar nunca. Nós temos que parar de querer manipular a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que parar de querer manipular aquele que está do nosso lado, o nosso cônjuge, aquele que Deus colocou na sua vida. Isso também serve para os homens. Aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para te completar, para ser diferente mesmo. Deus não nos colocou aqui e nós não somos casais para sermos iguais. Deus nos quer assim, porque é assim que nós nos completamos. Aleluias, glória a Deus. Agora eu vou falar de outra mulher, Abigail. A história de Abigail está em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 2 e 3. Aleluia, glória a Deus. É só voltar, né? Um pouquinho, 1 Reis. Atrás tem 1 Samuel 25, 2 e 3. E diz assim, amados: e havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento, formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Abigail, uma influencer do céu para as nossas vidas. Eu vou contar um pouquinho, resumindo a história de Abigail. Davi já havia sido ungido rei. E o esposo dela, Nabal, se recusou a prestar um favor, retribuir um favor para Davi. Davi estava com 600 homens, fugindo de Saul, famintos. Imagina um homem em casa faminto, irmãs. É uma coisa, né? Uma mulher, então, misericórdia, né? 600 homens famintos. E ele pediu alimento. Era época de festa nas terras de Nabal. Nabal era um homem muito rico. Vocês viram aqui na leitura? Possuidor de muitas coisas. E ele queria que fosse feito esse favor, porque Davi já tinha protegido os servos de Nabal. E ele lembrou isso a Nabal, através de um servo. E ele foi pedir água, comida.
um pouco de descanso talvez. E Nabal negou de retribuir esse favor a Davi. E quando os homens voltaram com essa notícia, de que de lá das terras de Nabal não ia sair nada, porque ele disse, quem é Davi? Não conheço Davi. Não tenho ideia quem é. Ele se desfez de Davi e da unção que já estava sobre a sua vida como rei. Os homens se iraram. E Davi falou, não fique um homem sequer vivo da casa de Nabal. E os seus homens se armaram e estavam prontos para ir lá destruir, acabar com a descendência daquele homem mau. Foi quando um servo de Nabal chegou à sua esposa Abigail, essa mulher, glória a Deus, e disse para ela, contou toda a história. E Abigail sentiu no seu coração de preparar um banquete para aqueles homens. E de ir até onde eles estavam, para que eles não chegassem até a casa dela. E Abigail preparou esse banquete. E preparou um jumentinho, que era o Corolla da época, né? Abigail era uma mulher rica. Abigail também, assim como Jezabel, usava as roupas dos melhores tecidos. Abigail era uma mulher que tinha servos ao seu dispor. Os melhores perfumes, as melhores emoções. Abigail era uma mulher bonita, inclusive a Bíblia diz isso. E ela sentou no seu veículo da época. Colocou todos os mantimentos e mais alguns servos. E foi ao encontro de Davi. Ao avistar Davi, Abigail não se conteve. Ela desceu do seu veículo, do seu jumentinho. Ela abriu a porta do seu Corolla, né? E ela se prostrou. Ela se prostrou. Ela se ajoelhou. Ela colocou o rosto em terra. Porque ao ver Davi, ela estava reconhecendo o Senhor. Abigail, ela não viu só um homem. Abigail, ela viu um ungido de Deus. Sabe o que é que me diz a história dessa mulher? Amados, eu já chorei tanto essa semana com a ministração dessa palavra, que eu falei, Senhor, eu vou levar minha toalha só de prevenção, né? Porque eu acho que eu não tenho mais lágrima. Aleluia, glória a Deus. Mas o que Deus me fala aqui através dessa palavra, é que o senhorio que estava sobre a vida de Davi, refletiu sobre a vida de Abigail. E ao se prostrar aos pés de Davi, era como se ela estivesse se prostrando aos pés do Senhor. Por mais forte e poderosa que Abigail fosse, amados, ela reconheceu o poder de Deus na vida do ungido e do servo do Senhor. E ela falou com Davi, e ela aconselhou Davi a não matar o seu marido. Ela conseguiu convencer a Davi a largar as suas armas. E Davi, no versículo 23, que conta: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. Davi ouviu as palavras de Abigail e agradeceu seus conselhos, pois ele não iria ferir ao seu marido Nabal. E sabe o que aconteceu? Ele alimentou os seus companheiros. Ele não foi fazer aquela matança, não houve aquela matança, aquele derramamento de sangue em vão, por causa de uma mulher que reconheceu o senhorio do Senhor na vida de Davi.
Porque por causa de uma mulher que reconheceu que a unção de Deus estava sobre a vida de Davi. E no dia seguinte, quando ela foi contar para o seu esposo imediatamente teve um ataque e não mais voltou. E 10 dias depois ele estava morto. Sabe o que diz? Sabe o que isso me diz? Aleluias. O espírito de submissão que estava sobre a vida de Abigail nos leva a lugares altos. Sabe por quê? Abigail, após a morte do seu esposo, ela foi convidada, agora Davi como rei, a ser a sua esposa. Sabe o que me diz essa palavra? Que quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, quando nós nos prostramos aos pés do Senhor e admitimos que é Ele o dono de tudo e que nós não somos nada. Abigail pegou tudo que ela tinha, os melhores alimentos, e levou para Davi e os seus companheiros, porque ela estava reconhecendo que tudo que ela tinha era do Senhor. Tudo que Abigail tinha, tudo que ela tinha conquistado, tudo que seu esposo já tinha conquistado, não era deles, era do Senhor, era de Deus. E o espírito de manipulação, a qual Jezabel estava sobre esse poderio, conduz às trevas. Jezabel, ela foi jogada lá do alto do palácio. Porque o espírito de manipulação não é algo digno do Senhor. E esse espírito não está lá só no mundo, não. Às vezes, como eu era e queria manipular a Deus e ao meu esposo, religiosamente nós queremos manipular as pessoas que estão ao nosso redor, manipular as vontades dos nossos filhos, em detrimento da nossa vontade, do nosso bem-estar, do nosso querer. E Abigail não pensou em si. Abigail não pensou em suas vestes. Abigail não achou que ia se humilhar diante daquele homem. Não. Abigail, ela preferiu se submeter à vontade do rei. Por isso ela foi louvada. Por isso Abigail é um exemplo para nós. Nós temos uma Abigail aqui na igreja. Quando eu vejo essa história de Abigail, eu lembro da nossa pastora. A nossa pastora que vem para cá às vezes doente, nos dando exemplo. E muitas vezes nós saímos de casa apenas para ir para um congresso de mulheres, apenas para ir para um encontro de mulheres, apenas para ouvir aquilo que Deus vai falar para as mulheres. Nós não vimos a igreja para ouvir o que o Espírito está falando à igreja? Nós temos que vir à igreja para ouvir o que o Espírito está falando à igreja. Os congressos de mulheres, os encontros de mulheres, os chás de mulheres são maravilhosos. E como eu aprendi, como eu aprendo até hoje. Mas nós não devemos, como mulheres, nos prender a isto. Porque Deus tem muito mais para nós. E se você anda de congresso em congresso, de chá em chá, e se você não coloca em prática aquilo que Deus está te ensinando, através dos testemunhos, através das mulheres que vêm aqui ministrar, o que é que você está fazendo? Você está se embelezando? Você está se enfeitando? Você está ficando mais bonita? E o Espírito Santo me fez uma pergunta avassaladora, que eu vou fazer para vocês responderem. Eu não tenho as respostas. Depois desse advento, né? Depois que nós começamos a fazer eventos de mulheres, depois que nós começamos a ir a congressos, a aprender, depois que nós aprendemos a nos arrumar mais, a ficar mais belas, nós somos mais amadas? Diminuíram os divórcios? Diminuíram os assédios? As mulheres solteiras já se casaram por causa desse empoderamento todo?
Ou é porque elas não querem? Ou porque elas esperam o quê? Alguém perfeito? Alguém que venha no seu molde, que ela desenhou na sua mente? Essa pergunta para mim foi avassaladora. Eu não sei as respostas. Eu não tenho as respostas. Que você possa responder no seu coração. Você é mais amada hoje? Você consegue olhar para o seu marido e dizer: eu preciso de você? Para eu reconhecer isso, eu tive que sofrer muito. Eu tive que reconhecer o quanto que eu era pequena. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava sentada no meu quarto. Eu não estava fazendo uma oração. Eu estava só pensando comigo mesma. Porque o meu esposo, ele faz viagens, né, uma vez por mês. E quando ele sai de casa, amados, parece assim que tudo acontece, né? Fura um cano e a torneira explode, tudo acontece quando ele não está em casa. E essa foi uma semana que tinha acontecido várias coisas e ele estava viajando. Aí eu fui no meu quarto, né? Eu estava lá num canto e estava imaginando, meu Deus. Quando eu achava que eu era forte, eu era fraca. E naquele momento que eu estava reconhecendo a minha fraqueza, a minha dependência do Senhor, e a necessidade que eu tinha de ter o meu esposo ao meu lado, veio essa palavra forte no meu coração. Mulher forte. É porque o Senhor é quem nos fortalece. É porque essa força ilusória que o mundo quer te dar, com o corpo escultural, com o salto, com o batom, que vai fazer maravilhas pelo teu rosto, pela tua boca, é ilusão, queridos. É ilusão. E Abigail sabia disso. Abigail sabia que todas as suas posses não poderia fazer nada por ela, se ela não se prostrasse aos pés do Senhor. Nada que nós temos, nada que nós temos, nada que nós alcancemos, pode fazer aquilo que só Deus pode fazer comigo e contigo. Nada, queridos, nada. É quando nós reconhecemos que nós nada somos, que nós nada temos. Abigail, ela renunciou o direito de ter razão para poder alcançar o perdão do rei. Ela podia ter se enchido de razão. Não, meu marido é o dono disso aqui, é verdade. Ele está certo. Quem é esse circunciso? Não. Ela perdeu o direito de ter razão para alcançar o perdão. Quantas vezes você entrou numa discussão com o seu esposo ou com a sua esposa, cheio de razão, e não ganhou nada com isso? Você só perdeu. Algumas vezes nós temos que perder esse direito de ter razão para alcançarmos o perdão, que é Ele que liberta. É o perdão que liberta. E eu vou te falar uma coisa. Se algum dia você deixou de perdoar o seu marido por alguma coisa, ou se você só perdoou da boca para fora, o maior empoderamento que Deus quer dar para você só vai ser liberado a partir do momento que você perdoar. É o perdão que empodera uma mulher na presença do Senhor. É o perdão. Não é aquele vestido, não. Não é aquela roupa, aquela calça jeans, aquela leg. Não é. Isso é só ilusão, queridas. Isso é só ilusão. Tanto Jezabel quanto Abigail, elas tinham tudo. Eram mulheres lindas, empoderadas, poderosas, aparentemente fortes. Mas quem foi que Deus honrou?
Qual das duas é que estava na vontade do Senhor? Aquela que ficou de pé, mandando no seu marido? Ou aquela que se prostrou e foi pedir perdão no nome do esposo para aquele que ia ser rei? Se proste na presença do Senhor. Se proste na presença de Deus. Peça perdão pela sua casa. Peça perdão pelo seu marido. Perdoe. Perdoe. Por mais que doa, perdoe. E essa palavra não é minha, amados. Essa palavra ela é do Senhor. Talvez se nós estivéssemos aqui só as mulheres, você não ia ter oportunidade de estar ao lado do teu esposo, segurar na mão dele e dizer: me perdoa. Eu preciso de você. Me perdoa. Um dia eu disse: eu não preciso do meu marido. E hoje eu digo: eu preciso. Eu preciso. Porque eu reconheço que eu não sou nada. Que eu não sou ninguém. Se Deus não estiver no comando da minha vida, e se aquele que é o meu esposo, que está ao meu lado, não estiver me ajudando a ser melhor, a me transformar naquela que Deus quer que eu seja. Não seja o que o mundo quer que você seja. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. E que o Senhor possa abençoar. Aleluia.